protegida. Chegou o Primordin, o segredo da alta performance. Primordin é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrubirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordin, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, já trazendo para vocês o encerramento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente tem visto aí soja em Chicago bastante pressionada nos últimos dias, nas últimas sessões. Hoje a gente teve ali um respiro, um movimento negativo deu uma trégua, mas a alta registrada não é das melhores, em torno aí de 2 pontos nos principais vencimentos. Mas ainda assim é um momento em que o mercado para analisar o que está acontecendo e principalmente definir o que vai acontecer daqui para frente. Quem traz mais detalhes para a gente desse mercado e principalmente as tendências aí para os preços da soja é o meu amigo Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz com a gente. Bem-vindo, viu, Luiz? Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado e volto a perguntar para você desse comportamento em Chicago. 2 pontinhos de alta, pelo menos parou de cair. Será, Luiz? É um movimento pontual? É só um respiro? Tem uma nova tendência aí aparecendo? Enfim, qual que é a sua leitura do mercado hoje lá em Chicago? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, Alex, eu acho que deve fazer aí 1 semana ou 10 dias que a gente conversou a última vez e a gente teve uma sessão bem parecida da última vez que a gente conversou, né? E teve uma pergunta que foi exatamente essa, uma das perguntas que tu me fez é se o movimento que naquele momento era relativamente positivo, era pontual. E eu comentei que, no meu entendimento, sim, né, que era um movimento pontual de recuperação diante de um cenário que continua apontando mais para baixo do que para cima, porque é um cenário que continua trabalhando com uma safra americana cheia, embora um pouco menor do que estimado inicialmente, mas ainda é uma safra muito grande, a 2ª ou 3ª maior safra da história dos Estados Unidos. E corroborando com isso, o clima continua positivo. A verdade, a gente não teve nenhuma grande piora climática nos últimos dias, pelo contrário, o clima está melhorando. As próximas 2 semanas, ou seja, o restante de julho aí, devem ser positivas, com chuvas chegando em praticamente todo o cinturão produtor, sem muitos excessos, sem nenhum bolsão de seca, muito claro, com temperaturas mais amenas. Então a gente não consegue ver agora um grande fator para mudar esse quadro baixista, que eu entendo que continua mais baixista para a soja em Chicago, enquanto o clima não mudar. Se o clima continuar positivo, a gente continuar caminhando para uma safra americana cheia, uma safra americana de 120, 121 milhões, o mercado vai continuar pressionado, até porque a gente tem, obviamente, alguns outros fatores, né? A gente teve um fator novo que ajudou um pouquinho no movimento mais recente, que é a questão da eleição americana, querendo ou não, né, como está se entendendo que o Trump deve vencer facilmente essa eleição, ou provavelmente irá vencer essa eleição, se coloca aí na mira, digamos assim, a questão envolvendo uma nova guerra comercial entre Estados Unidos e China. Né? A gente só olhar para trás o que aconteceu aí no primeiro mandato dele para poder especular com relação a isso. E a gente sabe que naquela época, né, a guerra comercial foi negativa para a soja em Chicago, para a demanda pela soja americana, porque, né, a gente teve uma taxação grande aí, na exportação americana, acabou migrando muita demanda chinesa para a soja brasileira, o Brasil saiu beneficiado nesse caso, né? Mas Chicago naturalmente caiu para uma demanda menor. Então, assim, a gente tem um fator ligado à oferta, que é o principal, né, que é a oferta americana, que deve ser cheia e deve levar estoques maiores nos Estados Unidos na temporada 24-25, e agora a gente tem um fator novo, que ainda não tem muito peso, mas de alguma forma pode começar a ganhar peso à medida que a gente se aproximar da eleição americana, que é exatamente essa possível eleição do Trump, aí uma nova rodada de guerra comercial, né? Obviamente ainda uma especulação, mas é uma possibilidade que está se alentando já. Então, assim, a gente não vê nenhum grande fator, Alex, para a gente ter um mercado mais firme ou um mercado apontando para cima, a não ser, obviamente, algumas correções de meio do caminho. Eu entendo que hoje, por exemplo,
foi um dia de correção, né? Também uma parte técnica. Acho que algumas vendas que foram anunciadas foram positivas, mas nada que mude o rumo do mercado, né? Que continua apontando mais para baixo do que para cima. Bom, Luiz, essa possibilidade de interferência do clima está ficando cada vez menor porque estamos caminhando já para os finalmente. Já estamos no período de enchimento de grãos, se eu não me engano, já pelo menos, né, do canivetinho para o enchimento de grãos lá nos Estados Unidos. Ou seja, vem se confirmando uma safra cheia nos Estados Unidos. Esse preço hoje já precifica uma safra de 120, 121 milhões de toneladas nos Estados Unidos ou pode cair mais, hein, Luiz? Eu acho que a maior parte já precifica, tá? Até comentei contigo, né? A gente estava conversando antes de entrar ao vivo, que eu acho que talvez a pior parte desse movimento negativo, ela já está aí, ela já passou, digamos assim. Isso não quer dizer que o movimento acabou, mas eu acho que os grandes ajustes negativos, sair lá de 12, 12,50, 13 dólares para algo mais próximo de 10, 10,50 como está agora, eu acho que isso já está precificado, tá? Mas, claro, em se confirmando, em o clima continuando positivo, e aí, né, com relação ao que tu falou, realmente a gente está entrando numa fase decisiva e a gente não vê piora climática, né? Então não tem porque a gente falar em perdas importantes nos principais estados produtores dos Estados Unidos. O mês de agosto, inclusive, até os mapas estão melhorando um pouquinho. Há um mês atrás, um mês e meio atrás, a gente tinha alguma previsão para agosto um pouquinho mais seco nos Estados Unidos. A gente até tem alguns mapas mostrando para alguns momentos de chuvas abaixo da média, mas nada que mostre um bolsão de seca, 15 dias sem chuva, os principais estados, que poderia aí sim, de fato, trazer um problema produtivo. Então, essa possibilidade de uma safra cheia, eu acho que a maior parte dela já está precificada, mas, claro, à medida que a gente se aproxima da colheita americana, a gente se aproxima de uma questão sazonal, né? A entrada da safra, a entrada desse volume grande de safra americana, naturalmente, a partir de setembro, tende a pesar um pouco mais no mercado. Então, eu entendo que, sim, a maior parte do movimento negativo ela já está aí, já está precificada, mas ainda existe um espaço para algumas novas quedas ou algum novo movimento, e alguma perda um pouquinho maior no Chicago, à medida que a gente se aproximar da colheita e a colheita avançar nos Estados Unidos, né, que acontece a partir de meados de setembro. Então, eu diria que a gente pode ver de novo o mercado testando os 10 dólares em breve, né, ou ao longo de agosto, ou até mesmo nas próximas semanas. Acho que trabalhar abaixo de 10, eu acho que precisaria mais algum fator novo, tá? Pode ser daqui a pouco essa questão do Trump, mas muito abaixo de 10 eu acho que daí teria que ter alguma coisinha um pouquinho diferente que a gente não tem agora. Claro, ali a partir de setembro, outubro, o mercado também naturalmente vai olhar para a safra brasileira, a safra sul-americana nova e tal, e aí que a gente vai ditar os rumos do mercado já para 2025 como um todo, né? Então, por enquanto, realmente eu acho que a maior parte desse movimento negativo já está precificado, mas existe espaço ainda assim para a continuidade desse movimento. Muito bem. Luiz, então vamos ver o que está acontecendo no Brasil e como essa queda em Chicago, né, dos últimos dias tem impactado na formação de preços por aqui. Porque além de Chicago, a gente conta ainda com precificação de prêmio e dólar e câmbio, né? E essas duas outras vertentes aí de formação dos preços, me parece, estão indo melhor, né? Sem dúvida. Esses dois outros fatores formadores do preço estão ajudando, né? Estão impedindo que o preço fique mais baixo, a verdade é essa. Né? O câmbio, que chegou a bater lá patamares bem mais elevados, 5,60, 5,70 quase, voltou por 5,40, 5,45 há alguns dias atrás, e agora voltou para 5,57. Né? A gente está praticamente no fechamento do mercado aí a 5,57. Então, hoje, por exemplo, o câmbio ajudou o preço se recuperou hoje. Com Chicago um pouquinho positivo ou lateralizado, mas com esse câmbio bem positivo aí, a gente teve uma melhora do preço. Mas, se a gente pegar o preço de hoje contra o preço de 2 semanas atrás, a gente está aí com 6, 7 reais abaixo do que a gente teve aí como topo, digamos assim, dessas últimas semanas. Então, de alguma forma, serve como suporte, ajuda, né? Impede que o preço brasileiro caia mais. Então, é um fator importante, tanto dólar quanto prêmio, que continua firme, né? É importante falar, né, Alex? Prêmios de safra disponível brasileiro, ou seja, prêmios de 2024, continuam apontando para cima. A gente já tem indicações de prêmios aí para setembro acima de 100 pontos. E também vai de encontro ao que a gente vinha falando, né? O que a gente vem falando há um bom tempo,
que é a menor oferta brasileira nessa temporada tende a levar a estoques mais apertados. Então a gente tem uma briga, ou vai ter uma briga, ou, né, a gente já tem, mas vai se acirrar essa briga entre exportador e mercado interno, à medida que a gente for se aproximando, né, do final do ano e a soja for ficando escassa. E isso tende a refletir em prêmios mais positivos. Muito disso também, Alex, só para complementar, é em cima dessa exportação brasileira, que está muito forte, continua muito forte. A gente teve um primeiro semestre recorde de exportação, né? Isso diante de uma safra que foi menor que a do ano passado. A gente teve um primeiro semestre recorde. Os volumes agora para julho ainda estão bastante altos. Agosto a gente já tem um volume bem interessante. Então, assim, a gente vai exportar tudo que a gente puder nesse ano. A gente não vai conseguir bater o ano passado, mas isso de alguma forma, né, a gente tendo essa demanda firme pela soja brasileira, ajuda também nessa questão dos prêmios, porque vai tornando mais escassa a oferta disponível no Brasil. Então, isso também é um ponto positivo aí, que pode ajudar e tende a ajudar a segurar os preços aí, ou impedir quedas maiores nos preços nas próximas semanas ou meses, pelo menos até o final do ano. Então vamos lá, Luiz, em termos de participação do mercado, o que o produtor tem que fazer? Produtor que ainda tem soja na mão e produtor que já está começando a olhar para 2025. Participa, espera mais um pouco, enfim, qual que é a sua indicação? Bom, o produtor que tem soja para 25 primeiro, né? Vamos olhar lá para frente, né? Porque a soja de 2024, o produtor aí já negociou mais ou menos 70%. Tá? Obviamente, tem 30% na mão ainda e está se dando ao luxo de especular um pouquinho. Então, com essa soja de mercado disponível, a gente pode ter ainda, diante disso que eu falei, principalmente da relação dos prêmios, né, que podem ajudar, a gente pode ter momentos um pouco mais favoráveis ainda nesse ano. Tá? Mas com relação a 2025, aí a gente já tá trabalhando com preços bem mais baixos, que inclusive podem ficar mais baixos ainda, caso lá na frente a gente tenha uma colheita sul-americana cheia. Óbvio, é muito cedo para isso, a gente nem plantou, nem começou a plantar nossa safra, a gente vai começar a plantar só em meados de setembro, mas é uma possibilidade que o produtor tem que estar atento, né? Então, principalmente com relação à safra 25, Alex, o produtor tem que aproveitar, embora os preços não estejam muito atrativos, ele tem que entender que o ambiente pode ficar pior do que está agora, né? Então, ele tem que diminuir o risco dele, ele tem que fazer o seu hedge natural, tem que antecipar as suas compras de insumos, se ele não comprou ainda, né? Já deve estar fechando o custo aí, tem que vender um pouquinho futuro, né, um mercado a termo, ou até mesmo usar as ferramentas de mercado futuro aí em Chicago, para se proteger de um eventual ambiente até mais negativo ali na frente. Então, eu acho que ele tem que ter muita atenção, né, como o ambiente para 24 ainda, eu entendo ser um pouquinho mais positivo, acho que a gente pode ter oportunidades, ele tem que ter ainda mais atenção com o ambiente para 25, porque realmente a gente tem, nesse momento, né, fatores que apontam também mais para baixo do que para cima. Então, eu acho que ele tem que ficar atento para qualquer repique do mercado, o mercado oferecendo para ele algum preço melhor do que ele tem hoje, ele tem que aproveitar e avançar um pouquinho nas vendas. Muito bem. Tá, então, análise trazida pelo Luiz Fernando Gutierrez, lá das Safras e Mercado, para o nosso público, para os nossos internautas que nos acompanham por aqui. Deixa eu ver as participações. Torcer para amanhã reverter a tendência. Será que a gente vê essa soja chegando aí nos 10,30, Luiz? 10,30 é um suporte importante aí para os preços, né? Gustavo Naves está questionando isso aqui. 10,30 depende da posição, né? Mas a gente novembro, desculpe. O novembro hoje fechou a 10,43, né, Alex? Isso, exatamente. Eu acho que sim, eu acho que 10,30 está muito próximo, né? E a gente, inclusive, já testou esse patamar recentemente. E eu acho que existe, sim, um risco grande da gente ver o mercado testando os 10 em breve. Tá? Claro, no meio do caminho a gente pode ter alguma especulação, mas, de novo, o peso dos fatores, né, a balança dos fatores continua pesando mais negativamente. Então, sim, eu acho que pode testar os 10,30, né? É um suporte interessante, depois disso vem os 10, mas a gente não tem nenhum fator para reverter esse movimento negativo por enquanto, né? Enquanto principalmente o clima continuar positivo nos Estados Unidos. É só a pressão vindo em cima, muito bem. O Ivan Srutroviskis está dizendo que toda tarde está aqui com a gente. Obrigado aí pelas informações. Obrigado pela audiência, Ivan. O Ivan sempre está aqui com a gente interagindo, fazendo perguntas também aqui para os nossos convidados. Todo o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueçam de fazer a inscrição aí no canal e não se esqueçam de deixar seu like e, claro, acionar o sininho para ser notificado quando a gente tiver aí
a nossa transmissão ao vivo e você poder participar com a gente, como fizeram nossos amigos Gustavo e Ivan. Ao meu amigo Luiz Fernando Gutierrez, meu muito obrigado mais uma vez, Luiz, pela disponibilidade de estar aqui sempre com a gente, dividindo aí a sua experiência com os nossos internautas. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Valeu, abraço para você, até a próxima. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando um mercado sem grandes novidades, apesar de um respiro hoje, o mercado ainda está mirando na safra americana. Temos pelo menos mais 2, 3 semanas pela frente para consolidação da safra americana. Nesse período, pelo menos até agora, o que está se mostrando dos mapas climáticos não tem nenhuma condição que possa alterar essa tendência aí positiva para a safra americana, produção de mais de 120 milhões de toneladas, mas enfim, vamos aguardar para ver o desfecho dessa produção e vale, obviamente, quando a máquina está lá colhendo e os resultados vão aparecendo, daí sim a gente tem a certeza de que as condições são favoráveis e a oferta tende a ficar bem tranquila aí para o comprador. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, vamos lá. Agosto, 10 dólares e 98 cents por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. Setembro, 10 dólares e 40 cents por bushel, subindo 2,5 pontos. Novembro, subiu 2 pontinhos, voltou para os 10,43. Janeiro, 10 dólares e 58 cents por bushel, alta de 2 pontos também. Esses são os números da soja. Vamos ver para o milho. Milho caiu um pouco mais. Setembro, 3 dólares e 91 cents por bushel, perdendo quase 7 pontos. A mesma queda para dezembro, que fechou a 4 dólares e 5 cents. Março, de 25, 4 dólares e 18 cents por bushel, queda de 6 pontos mais 25. E o maio, 4 dólares e 28 cents por bushel, queda também de 6 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo. Setembro, 5 dólares e 35 cents por bushel, queda de 4 pontos. Dezembro, 5,60, perdendo 3,5 pontos. Março, 5 dólares e 80, queda de 3 pontos. Maio, 5,92, queda de 2 pontos mais 75. São já os números de fechamento do mercado desta quinta-feira. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.